Oi, eu sou o Matheus. Bom, eu vou falar primeiro da ideia que eu tive desse desenho. Eu queria um personagem, no caso, um personagem no foco do cenário, na realidade. Já que geralmente não costumo desenhar personagem em cenário, né? Então, aí no caso eu queria fazer um personagem como uma criatura, um monstro, no caso, no fundo da imagem, como foco. Além disso, também eu estou testando o programa que é o Procreate, testando perspectiva, também queria passar uma visão mais abrangente de uma cena e de um cenário. Bom, eu peguei um ponto de fuga no final da rua, certo? E puxei para os prédios. E depois que eu puxei dos prédios para o ponto de fuga direto, eu fui lá e comecei a fazer mais ou menos o ângulo da câmera. Eu queria uma câmera um pouco mais pro meio dos prédios, não tão alta e nem tão baixa. Aí depois disso também eu fui lá e comecei a ver alguns vídeos de perspectiva e composição do Guilherme Freitas, né, do canal Brush Rush. E também peguei inspiração do Buship, né, que ele começou a fazer alguns estudos de cenário e também de composição de imagem, certo? E também eu quero aprender com alguns erros que eu tive nesse desenho, que no caso foi algumas janelas dos prédios e também a parte do personagem em si, do foco da imagem. Que no começo eu queria fazer um herói, no caso um herói contra um vilão, e no final ficou só o vilão mesmo na cena vazia. Mas acontece, na próxima vez eu acabo melhorando isso. E além disso também eu quero que esse canal aqui seja como um diário de evolução. Pra ver o quanto eu tô melhorando e evoluindo com o tempo. E eu acho que esse desenho foi um grande desafio no caso. Por conta da gente ter que se acostumar a desenhar somente personagens com fundo branco, eu acho que é uma evolução bem grande. Pegar um cenário inteiro, uma cena completa com dois personagens em foco, uma cidade desfocada no fundo, tudo mais. O maior desafio no caso eu acho que sempre vai ser fazer o personagem fazer sentido na cena, né? Pegar o personagem que ele poderia estar muito bem no fundo branco, que seria legal, mas colocar ele num contexto onde fica ainda melhor. Eu acho que também, além disso, a questão da imagem e tudo dá um sentido no desenho em si, né? Bom, voltando pro desenho, eu queria que fosse uma cena com o herói contra o monstro, como eu disse, mas no final eu tive dificuldade para fazer o herói de costas e voando, e aí eu não consegui. E eu gostei de fazer a parte dos prédios, muito de fazer as partes dos prédios, porque fazer a parte dos prédios com tijolos e os tijolos fazerem sentido ainda foi uma parte bem legal. Pegar os fios ali, os fios que não teriam muita utilidade de luz e tudo mais, porque não tem poste na rua, só tem alguns decorativos, aí acabou fazendo mais sentido do que eu achei. Pegando também aquelas barquinhas pequenininhas de lamen que todo mundo já está acostumado a ver em algum anime ou alguma coisa do tipo, também é bem legal. Além disso, também pegar algumas janelas e fazer tipo elas abertas e umas meio que fechadas, peguei uma inspiração bastante também em algumas imagens que eu vou deixar na descrição. Eu vou tentar deixar pelo menos o link do Pinterest delas, dos artistas, também deixar o crédito, né? Porque é sempre bom deixar o crédito de quem a gente se inspirou. Pegar e também há algumas imagens que eu disse do Buship, que é uma pegada bem mais futurista dos desenhos dele, de coisas voando, de alguns cabos passando e tudo mais. E no final eu acabei fazendo uma cidade bem oriental, mas o fundo dela é um fundo meio que dos Estados Unidos, daquelas imagens clássicas, e querendo ou não eu peguei alguma inspiraçãozinha no desenho das meninas superpoderosas que no dia que eu desenhei tava passando na TV. Aí acabou que ele é tipo Townsville e a frente é uma parte japonesa, mas vai entender. Na próxima vez vai que eu deixo o desenho todo contextualizado numa cidade só. E uma dica para quem for fazer um desenho também nesse estilo ou nessa pegada, pega várias referências, no caso, do ângulo que você quer, porque quando você está criando um ângulo, um ponto de fuga assim, é muito difícil achar algum prédio, por exemplo, que esteja nesse ângulo, e é muito difícil fazer, porque o prédio ele acaba ficando meio torto, algumas janelas e tudo mais. Ainda mais quando você for fazer alguma varanda ou sacada. É uma parte bem complicada mesmo. Mas depois de um tempo, quando eu tava com algumas horinhas de desenho já tinha alguns prédios pré-feitos já, eu tive mais facilidade para estar fazendo.
E a parte do monstro, eu queria fazer um monstro de pedra, só que quando a cidade começou a ficar muito japonesa, eu olhei e falei, vou fazer um personagem reptiliano que combina mais. Aí eu tirei um monstrão de pedra e substituí por um crocodilo qualquer que eu só peguei no Google e fui olhando e me inspirando. Mas é bem fácil mesmo fazer. Só fui pegando o esboço mesmo do crocodilo, fiz, deixei ele um pouco maior, a layer dele também, e acabei deixando desse jeito. Eu queria que ele fosse tipo meio assustador, meio de lado, e aí eu peguei só uma imagem do crocodilo, joguei no Google aleatório. Depois disso peguei a luz e sombra e deixei o olho bem fino, porque quando o olho tá fino aparentemente fica mais assustador. E eu acho que é isso. Vou deixar o vídeo rolando agora ao final. E que nem eu disse, eu quero que aqui seja como um diário, que eu vá postando, vá deixando a minha evolução diária. No caso, não sei se esse vídeo vai dar certo ou não também, e espero que dê. E é isso, aproveita o resto do vídeo, obrigado por assistir. É isso, obrigado, tchau, tchau.